casa. Muito honrado em ouvi-lo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Gostaria, primeiramente, de agradecer aqui o convite do vereador Ângelo Salgueiro, de todos os membros da nossa frente parlamentar aqui também, em defesa da pessoa com deficiência e com doenças raras. É uma grande honra estar aqui, poder trazer esse assunto que é tão relevante e que é de interesse de todos, né? O que a gente vai falar um pouco aqui é um assunto que interessa a toda a nossa sociedade, né? Que são doenças raras, que precisam de apoio, que precisam de visibilidade, que precisam de atenção. Antes de iniciar a fala exatamente do assunto, eu gostaria de fazer a minha breve audiodescrição, até para naturalizar isso e para que a gente possa ser mais inclusivo. Então, eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho, tenho olhos castanhos, eu tenho barba. Hoje estou utilizando um terno cinza claro, uma camisa branca e uma gravata azul escuro. Bom, eu gostaria de iniciar falando um pouco do que são essas doenças, as quais a Mitocom Brasil, a nossa Associação Brasileira de Genética Mitocondrial e Doenças Mitocondriais Raras, as quais essa entidade foca e busca promover apoio, suporte, políticas públicas e atenção para quem é acometido por elas. Doenças mitocondriais são aquelas causadas por alterações no nosso DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial, ele é o DNA que existe nessa organela que nós temos nas células, que se chama mitocôndria, que é uma organela responsável pela produção de energia, a energia que nós precisamos para exercer todas as nossas atividades. Então, nós temos, né, DNA nas nossas células, no núcleo das células e também nas mitocôndrias. E quando esse DNA mitocondrial tem alguma alteração, tem alguma mutação, a pessoa pode ser acometida por alguma doença. Essas doenças são várias, elas podem ter diversos tipos de acometimentos. Visual, como é o meu caso, eu tenho, né, uma doença mitocondrial, que se chama neuropatia óptica hereditária de Leber, e é conhecida pela sigla LHON, de L-H-O-N, e podem ter outros acometimentos também, físico, cognitivo, intelectual, auditivo, e às vezes múltiplos acometimentos. Então, são doenças que podem ser realmente bem severas e bem delicadas. E eu gostaria de iniciar também dizendo como conviver com essas doenças e qual é a realidade das pessoas que têm essas doenças no Brasil hoje. Nós estávamos, até pouco tempo atrás, em um cenário de muita invisibilidade, né, de pessoas que não tinham a quem recorrer, da falta de uma entidade que promovesse esse apoio, né, para as pessoas que convivem com doenças mitocondriais, e realmente uma situação de esquecimento, né, de pessoas que viviam à margem, muitas vezes sem conhecer o seu diagnóstico, muitas vezes sem saber o que tinham, passando, infelizmente, por erros de diagnóstico, e convivendo com sintomas graves e que às vezes podem levar até a morte, né? Doenças que às vezes fazem com que as pessoas tenham uma expectativa de vida baixa, algumas delas, e tudo isso acontecendo sem que houvesse uma atenção, sem que houvesse um olhar para isso. Então, a gente sabe, a gente conhece pessoas que convivem com todas essas doenças mitocondriais, que eu vou citar aqui alguns nomes, como, por exemplo, além da neuropatia óptica hereditária de Leber, a qual eu sou acometido, algumas outras são a DOA, a atrofia óptica dominante, que também é visual, e outras que nós temos que são frequentes, a POLG, a síndrome de Lee, MELAS, Murphy, e as miopatias mitocondriais em geral. Miopatias são doenças que causam uma fadiga muscular muito intensa, que às vezes dificulta atividades básicas do dia a dia da pessoa. Então, todo esse grupo de pessoas que tem essas doenças que eu citei, estava no nosso país até pouco tempo aí, sem realmente ter alguém que lutasse, né, por elas. E essa falta de atenção, essa falta de visibilidade, o esquecimento fez com que nós nos motivássemos para criar uma entidade que desse esse apoio especializado. E foi assim que surgiu a Mitocom Brasil. Muito inspirado em movimentos internacionais, né, fora do Brasil, diversos países, principalmente os mais desenvolvidos, já se organizam assim. Então, por exemplo, os Estados Unidos, Canadá, países europeus como Itália, França, Inglaterra, Alemanha, Austrália também, já vinham com esse movimento de reunir pessoas que têm doenças mitocondriais em um mesmo grupo, em uma mesma entidade, para caminhar em conjunto e atingir objetivos maiores, né, e ter resultados melhores. Nós fizemos isso aqui, criamos há 1 ano e meio, né, em janeiro do ano passado,
com a nossa formalização efetiva em março do ano passado, então somos uma entidade recente em formalização, mas já vínhamos trabalhando antes disso. Criamos essa entidade para promover todo o apoio necessário, né, a busca pelas políticas públicas, o suporte emocional, né, a conscientização, o fomento à pesquisa, o fomento à educação, né, o envolvimento com universidades e também com as escolas, para que esse assunto não seja mais tão esquecido. E nós, posso dizer, graças a Deus, temos obtido resultados muito significativos em relativamente pouco tempo de atuação, né, em 1 ano e meio aí de formalização. Eu vou citar aqui, gostaria de citar alguns lugares onde nós já chegamos e alguns resultados que nós obtivemos. Foram 2 leis municipais aqui em Maringá, com o apoio da Câmara, e agradeço novamente à Câmara por sempre nos acolher de uma forma tão empática. Nós tivemos aqui a criação da lei que institui o dia 20 de maio como dia de conscientização sobre doenças genéticas que acometem a visão, e tivemos, no ano passado, a criação da lei que institui a campanha Setembro Verde, mês de conscientização sobre doenças mitocondriais. A cor verde é escolhida mundialmente aí, como a cor que simboliza a luta, né, das pessoas com doenças mitocondriais. Então, aqui em Maringá foram essas 2 leis. No estado do Paraná temos uma lei estadual valendo para todo o nosso território, que institui também 20 de maio como Dia Estadual de Conscientização sobre as doenças raras oftalmológicas. E isso já inspirou estados mais distantes do nosso, isso já inspirou o estado do Amazonas a criar uma lei como essa. Lá no Amazonas existe uma lei estadual também com esse mesmo enfoque. Também já inspirou o estado do Ceará. Lá existe um projeto de lei tramitando, criando também o 20 de maio como dia de conscientização sobre as doenças oftalmológicas raras. E agora, mais recentemente, nós chegamos a São Paulo, que também criou lá, existem 2 projetos de lei tramitando lá, um para também instituir o Setembro Verde, o mês de conscientização sobre as doenças mitocondriais, e outro para instituir o 20 de maio como dia de conscientização das doenças raras oftalmológicas. Então, essas datas, essas campanhas estão crescendo e se fortalecendo pelo país, e com isso a gente está atingindo um dos nossos objetivos, que é fomentar a conscientização, conhecimento e fazer com que as pessoas possam, através disso, chegar ao seu diagnóstico de forma mais rápida, evitar agravamento das doenças, evitar erro de diagnóstico e saber a quem recorrer, a quem procurar ajuda. Mais recentemente, no mês passado, como foi citado aqui pelo nosso vereador Ângelo Salgueiro, nós estivemos lá em Brasília, participando de uma audiência pública que foi muito produtiva, que resultou no protocolo de um projeto de lei nacional que vai instituir a Semana de Conscientização sobre Doenças Mitocondriais, que vai ser em setembro. Esse projeto lá, nós obtivemos o comprometimento da deputada que nos apoiou, a que ele tramite em caráter de urgência. Ela entendeu realmente que é um tema que não pode esperar. Existem pessoas que estão perdendo a vida em razão dessas doenças, então é realmente um tema urgente. Então isso está acontecendo em âmbito nacional também. Vamos ter em breve uma lei com esse assunto. E também teremos em breve aí uma reunião, outros 2 encaminhamentos dessa audiência pública que aconteceu no mês passado, a reunião com o nosso ministro da Saúde e a reunião com o nosso Ministério da Educação. Com a saúde, nós queremos dialogar para que a gente possa ter o acesso aos testes genéticos que identificam doenças mitocondriais na rede pública, no SUS, porque são testes que na rede privada não são baratos, o SUS hoje não vem fazendo, então muitas pessoas ficam sem ter diagnóstico pela dificuldade econômica de ter acesso a eles. Então esse é a nossa principal foco de diálogo com o Ministério da Saúde, não só esse, mas essa é a nossa maior demanda. E com o Ministério da Educação a gente quer discutir sobre a necessidade de implementação nas matrizes curriculares dos cursos do ensino superior e também na educação básica, nos alunos que estão ainda em idade escolar, a implementação do assunto genética mitocondrial e doenças mitocondriais. Nós precisamos que as pessoas conheçam mais sobre essas doenças, para que os profissionais que forem lidar com as pessoas que convivem com elas saibam lidar de uma maneira mais produtiva, mais eficiente, e com isso possam salvar vidas e com isso possam promover melhoria da qualidade de vida das pessoas. E eu queria citar que essas doenças, apesar de serem pouco faladas, nós estamos aqui para justamente trazer esse assunto à tona e retirar da invisibilidade, mas apesar de elas serem pouco comentadas até então, elas não são tão pouco frequentes como se imagina. Doenças mitocondriais, dentre todas aquelas doenças genéticas, elas correspondem a quase 20%. Quase 1/5 de toda doença que é genética, de toda doença que é hereditária, tem origem em alterações no DNA mitocondrial.
isso é muito relevante, né? Nós não estamos falando de um quantitativo pequeno. Muitas vezes essas pessoas não são vistas, não são citadas, enfim, não merecem a atenção que deveriam, em razão da subnotificação, em razão do diagnóstico que não acontece, ou do diagnóstico equivocado, e às vezes em razão até de, infelizmente, essas pessoas falecerem antes de saber qual era o seu diagnóstico, de saber falecer antes de saber mesmo o que elas tinham pelo agravamento da doença e pela falta de tratamento. Então, esses dados todos que eu estou citando, esse contexto, é realmente um contexto muito desafiador. Nós vivemos hoje no Brasil um cenário desafiador a respeito de doenças mitocondriais, e é por isso que a Mitocom Brasil vem fazendo esse trabalho e vem tendo resultados, né, tão importantes, tão relevantes. E essa oportunidade de estar aqui falando isso para os vereadores e para a nossa sociedade maringaense e para outras regiões do Brasil também por meio do YouTube, é uma oportunidade incrível que nós somos muito gratos de poder expandir esse trabalho, de poder obter mais apoio, de poder obter mais pessoas chegando, nos conhecendo e de poder fazer com que pessoas que talvez estejam aí sem entender o que está acontecendo com elas, com algum sintoma que surge repentinamente muitas vezes, fazer com que essas pessoas saibam que elas têm a quem procurar, que elas podem procurar a Mitocom Brasil, que existe uma entidade que pensa nessas pessoas e que a gente pode lutar em conjunto para crescer. Nós temos as redes sociais que podem ser acessadas, eu gostaria de citar aqui para vocês. Nós estamos no Instagram, lá no @mitocombrasil, né? Acho que não sei se é possível divulgar a nossa logo no telão. Se for possível, gostaria de solicitar isso por gentileza. Mas o nosso nome é Mitocom Brasil, claro, fazendo referência à mitocôndria, MITOCON, Brasil. A gente está com esse nome no Instagram, no Facebook e no YouTube também. Então, peço aí para que sigam também, para que conheçam o trabalho e possam nos ajudar a atingir mais pessoas. Nós temos uma organização de trabalho já muito interessante. Temos uma diretoria que é formada por 7 pessoas e é uma diretorias temáticas, né? Nós temos uma divisão muito interessante de trabalho. Então, além de mim, que sou o presidente, nós temos o Alexandre Brown, que é do Pará e está à frente da diretoria de tecnologia assistiva. Nós temos o Wendel Fernandes, que é do Nordeste, do estado do Sergipe, e está à frente da diretoria de assistência e serviço social. Nós temos a Fernanda Lloyd, que é de Cuiabá, no Centro-Oeste, que está à frente da diretoria de comunicação e jornalismo. Temos na região Sudeste a Valéria Silvestre, que está à frente da diretoria de políticas públicas e relações institucionais. Temos também a Miriam Medeiros, em São Paulo, que está à frente da diretoria de esporte e inclusão. E o Ivaldo Fernandes, que está lá em Uberlândia, em Minas Gerais, à frente da nossa diretoria de gestão financeira. Então, nós temos essa organização para poder justamente crescer cada vez mais. Como eu disse, em 1 ano e meio a gente já fez muita coisa e a gente quer fazer mais. Temos conexões internacionais que são fundamentais para que esse trabalho siga crescendo. Hoje, a Mitocom Brasil ela é membro da federação que foi citada pelo vereador Ângelo Salgueiro, que se chama IMP, né, ou no inglês IMP, de International Mitopatients. Nós somos membros dessa federação. E eu sou presidente da Mitocom Brasil e também sou da diretoria do IMP, e é uma honra estar nesse lugar. Né, sou o primeiro brasileiro e primeira pessoa da América Latina a ocupar uma cadeira nessa importante entidade internacional que fomenta ações em prol de pessoas com doenças raras mitocondriais no mundo todo, né, que tem contatos aí com as empresas farmacêuticas para buscar a cura para essas doenças, que fomenta pesquisas, que promove conscientização, que apoia as pessoas e que une as pessoas para que elas entendam que elas não estão sozinhas, que elas podem caminhar em conjunto e que elas podem seguir a sua vida adiante, que é possível, né, seguir a sua vida independentemente de qual seja o acometimento. Né? Então, nós temos todos esses alcances. Eu agradeço aqui pela oportunidade mais uma vez de estar falando com vocês e, claro, que a gente permanece abertos para o diálogo, para conseguir receber mais apoio, para conseguir apoiar mais pessoas. Então, se conhecerem alguém que tem doenças mitocondriais, que tem doenças raras semelhantes, a gente também pode apoiar doenças aí que têm alguma similaridade com essas que eu citei aqui. Podem nos procurar por meio das redes sociais, falando diretamente comigo, né? Todos têm acesso fácil aqui direto até mim. Então, a gente fica realmente aí 100% à disposição. E era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Muito obrigado por essa oportunidade e esperamos aí que a gente possa continuar contando com o apoio da Câmara. Até logo, muito obrigado.